Pai do Senhor aos irmãos. Então, mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, para abençoar a vida de cada um de nós, a vida de quem está assistindo. E a nossa palavra de hoje é em Daniel capítulo 3, que vai falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Três jovens que resistiram ao rei Nabucodonosor e resistiram aí a um decreto de idolatria, né? Uma adoração a um falso Deus. E essa palavra é bem interessante. A gente vai já entrar na palavra. A gente vai fazer primeiro um contexto aí em si, conhecer um pouco sobre Nabucodonosor, sobre Daniel e sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saíram de Israel quando o povo saiu cativo, tirado pelas mãos de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor ele foi a Israel, assim como no livro de Lamentações, que Jeremias profetizou várias vezes que Deus ia destruir Israel, que Deus ia manter o povo cativo durante 70 anos. Aquilo aconteceu no tempo em que Nabucodonosor se levantou contra o povo de Israel, permissão de Deus, claro, e ele vai e leva cerca de toda Israel para a Babilônia como povo cativo, e Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá no meio. Eles foram juntos levados cativos para a Babilônia. Chegando lá, eles observam que o rei tinha separado eles para usar ali como conselheiros, para ser treinados para ser conselheiros do rei em atos futuros, cujo rei precisasse de um conselho, interpretação de sonhos e algo do tipo. O rei, geralmente os reis do passado, eles tinham isso, né? Eles tinham mágicos, feiticeiros, essas coisas, esse tipo de pessoa ao lado deles, para que em qualquer tipo de situação eles conseguissem ali se sobressair de maneira que eles pudessem ter sempre uma resposta ali para dar ao povo ou para responder aquela situação de forma favorável, né? Então o que acontece é que quando aqueles 4 jovens foram tirados ali de Israel, eles foram tirados de forma cativos. Então eles selam ali uma aliança entre eles, dizendo: nós continuaremos honrando o Deus de Israel, porque o Deus de Israel sempre esteve conosco e foi isso que nós aprendemos, a honrar o nosso Deus. Aí observe bem, 4 jovens que viram os seus pais morrerem, porque os pais deles tinham sido assassinados, né, pelos soldados do rei, e 4 jovens que perderam casa, perderam o seu lar, perderam a sua família e foram para uma nação que era pagã, foram para uma nação que não tinha conhecimento de Deus, mas era usado por Deus para fazer todo aquele ato ali, né, em que Deus colocou para que Israel pagasse ali, padecesse um tempo para que se arrependesse dos seus pecados, né? E uma coisa que nós precisamos observar em nós mesmos é a questão de a gente reclamar algumas vezes em provas pequenas, porque se você observar bem, Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego perderam tudo naquele dia, e ali para frente eles tiveram que viver na Babilônia, né? Eles tiveram que viver no meio de pessoas de um povo pagão, e eles sendo treinados para aconselhar o rei, eles foram postos diante da mesa do rei, eles comiam as sobras do rei, né? A palavra de Deus diz que eles comiam ali da mesa do rei, mas era o que o rei comia e o que sobrava eles iriam comer. Só que Daniel, quando ele chega diante do rei, chega na cozinha lá onde eles comiam, e os outros, tinha alguns garotos também, tinha outras pessoas que comiam ali, que eram jovens também, que também estavam sendo separados, e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram por último naquele lugar, né? E eles chegando ali, eles começaram a dizer: olha, a gente não vai comer dessa comida, porque dessa comida foram sacrificadas a deuses pagãos, foram sacrificadas, né, a outros deuses, e a gente não come esse tipo de comida. Eu só como aquilo que que o meu Deus me der. Então, se você puder me trazer legumes, ele pede para que o encarregado traga legumes para ele, e ele diz assim: se a gente não tiver mais belo do que esses jovens, em 10 dias vocês podem fazer o que quiser conosco, mas
eu faço esse desafio. Então Daniel ali no meio da prova, ele faz um desafio, ele põe à prova, né, aqueles homens que nem sequer conheciam o Deus de Israel, e Deus presta atenção naquilo. Se Daniel, no meio de um ato ali, ele fez um jejum, não um jejum total, mas ele fez um ato ali em que ele poderia, né, até abandonar Deus, mas ele decidiu ficar firme na sua fé. Ele fez um ato de honrar a Deus naquilo que ele já havia aprendido em Israel. Então ele decidiu ali colocar a fé dele em prática. Porque se ele comendo só legumes, como que ele ia ficar mais corado? Como que ele ia ficar mais bonito? Como que ele ia ficar mais robusto do que os jovens que estavam comendo de tudo, né? Carne, estavam comendo legumes também, frutas, sendo que eles estavam comendo legumes. Ele só pediu isso: tragam-me legumes. E eles 4 passaram a comer somente isso. E com 10 dias, né, vem a prova de que Daniel estava mais bonito, estava mais corado, estava mais encorpado do que os outros jovens que eram da Babilônia. Então, algo que a gente precisa fazer é colocar a nossa fé em prática. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então, não adianta você dizer assim: eu tenho fé, e você não ter a atitude. Como Daniel, ele tinha fé, então ele pôs a fé dele em prática. Ele colocou para aquele reloginho dele ali andar, colocou para funcionar as coisas. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e chegar aqui e esmorecer. Tenho que dizer que eu tenho fé, chegar e fazer as coisas conforme Deus me pedir. Não ceder, né, a fazer as coisas erradas como o inimigo quer, mas sempre fazer conforme o que o Senhor está me pedindo. E aí chega uma prova, digamos assim, chega uma prova total ali, em uma certa situação em que o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro, né? Ele levanta ali uma estátua de ouro. Vamos dizer, isso ali não era só uma estátua, isso ali não era só uma estátua de ouro, era um ídolo, né? E Nabucodonosor, ele tenta, como ele convoca ali, a gente observa que na Bíblia, ele fala que ele convoca todos os sátrapas, rei, governadores, prefeitos de todas aquelas regiões ali. Ele convocou todo esse pessoal, né, para adorar aquela imagem. E a gente observa que todos adoraram. Só que haviam 3 jovens que não se curvavam diante da imagem. Na Bíblia diz assim, em Daniel capítulo 3: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E aí daí para frente fala que o rei Nabucodonosor junta aquele pessoal, junta todo o povo para adorar aquela imagem. Porém, 3 jovens que não adoravam, a imagem ela tinha cerca de 30 metros de altura, porque um côvado ele tem cerca de 50 centímetros, né? Então ela tem 30 metros de altura e tem 3 metros de largura. Então era uma estátua consideravelmente alta e grande. Imagina, isso era feito de tudo ouro, né? Então ele sacrificou tudo aquilo ali, fez tudo isso para criar um ídolo gigante. E ele queria fazer uma imagem de si próprio, como se ele tivesse levantado uma imagem dele mesmo, né, se baseando na aparência dele, na força que ele tinha. Como ele sabia que ele estava com um império gigante, ele disse: não, agora eu vou estabelecer, né, algo que o povo vai ter que fazer. Eu vou estabelecer uma única religião, eu vou estabelecer um Deus que eles devem adorar, e vai ser esse Deus. Então ele deu aparência, deu forma àquilo que ele acreditava, né? Porém, aqueles 3 jovens não se curvavam diante da estátua, eles não se curvavam diante daquele decreto. E o rei decretou: aquele que não se curvar perante a estátua, será lançado na fornalha e cairá em fogo ardente. Então o rei ele decreta isso, né, diante de todo o povo. Ele fala, até as autoridades que tinham, ele não chegava a ser maior que o rei, porque o rei era a autoridade absoluta, mas todas as autoridades que estavam entre eles adoraram, né? Então Sadraque, Mesaque e Abednego resistiram em adorar. E aí uma coisa que a gente tem que observar: quando a gente diz assim, principalmente em tempos de eleições, as pessoas costumam dizer: a voz do povo é a voz de Deus. Nunca a voz do povo é a voz de Deus, irmãos. A gente tem que ter isso em mente. A voz do povo nunca é a voz de Deus.
A voz de Deus, ela é única. A voz de Deus, ela está escrita na Bíblia, né? Então, uma coisa que a gente deve observar é que o povo todo adorou. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, então aqueles 3 jovens teriam se curvado, né? Então, mais uma prova de que Deus, ele não fala só por causa de multidões. Deus, ele não fala porque a multidão está fazendo, todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo e você não está fazendo, tem um propósito. Só porque todo mundo está pecando, porque todo mundo está se desviando do caminho, não é por isso que eu vou pecar, não é por isso que eu vou me desviar do caminho, não é por isso que eu vou abandonar a minha fé, né? Todos se curvaram diante da estátua, mas eles permaneceram firmes. Nós temos que permanecer firmes na nossa fé todos os dias, independente da situação. Jó, ele permaneceu firme na sua fé, né? Ele tinha convicção do que ele acreditava, em quem ele acreditava. E é isso que nós temos que ter em mente. Eu acredito em um Deus que desceu aqui na terra, que ao 3º dia ressuscitou, que me concedeu a salvação e que um dia voltará para me buscar. Eu tenho que ter em mente essa convicção de que ele não nos deixou órfãos e que está presente no meio de nós até hoje, como o Espírito Santo. Então nós temos que acreditar e colocar a nossa fé em prática, mesmo quando o mundo tentar colocar a sua fé à prova. Quer dizer, eles poderiam ter adorado a imagem, mas como eles conheciam a Deus e conheciam como é Deus, né, ali, eles sabiam que aquilo era errado, que o Senhor não se agradaria, eles disseram, a gente não vai se dobrar diante dessa estátua, a gente vai permanecer nessa posição que a gente está. E aí tem ali no versículo 8 do capítulo 3, diz assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram aos judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eterno, tu, ó rei, fizeste o decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Aí, a partir daí a gente observa uma coisa, que no versículo 8, a partir do versículo 8, que o rei não viu que os 3 jovens não tinham se curvado. Não foi o rei que viu, mas foi alguém que foi lá contar. Alguém que sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam a um Deus fiel e verdadeiro. E eles, sabendo que, movido pelas mãos do inimigo, eu creio, sabendo que eles não se prostrariam, aí eles pegam e levam diante do rei e falam: ó rei, tu fez o decreto assim, 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 só que tem 3 jovens que não se curvam perante a tua estátua, tem 3 jovens que não comem o que a gente come, tem 3 jovens que eles não adoram os deuses que nós adoramos, né? Então eles vão denunciar os 3 jovens para o rei Nabucodonosor, para que o rei pudesse tomar uma atitude. Eles também, eu creio que isso foi uma prova que eles queriam saber se o rei estava falando sério ou não, se quem não se curvasse pagaria mesmo com a própria vida, né? Então, como o rei havia decretado isso e eles foram pôr à prova aquilo que o rei tinha falado, então o rei, a palavra de Deus diz que o rei se irou. O rei, ele mandou trazer de imediatamente Sadraque, Mesaque e Abednego diante dele e começou a falar: olha, eu soube que vocês não adoram os nossos deuses, eu soube que vocês não fazem isso, e eu quero saber se vocês não vão se prostrar diante dessa estátua. Eu fiz esse decreto e eu quero que vocês se prostrem, né? E mais uma vez eles resistiram, eles permaneceram no lugar de bênção, né? Eles permaneceram no lugar em que Deus queria que eles permanecessem. Deus não queria que eles se prostrassem, até porque toda adoração, toda glória, toda honra é dada somente ao Senhor, Deus. Então o que aconteceu? O rei se irou, a palavra de Deus diz que o rei se irou de tal maneira que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E olha só por que o rei se irou, está escrito aqui no versículo 16, ele se irou mais ainda, né, porque os jovens responderam assim para ele: não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar.
ele nos livrará do forno e do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno que se aquecesse 7 vezes mais que o que se costumava a aquecer. Isso no versículo 19. Quer dizer, a gente já ouve essa história que foi aquecida a fornalha 7 vezes mais. Mas que tipo de fornalha era aquela? Né? Que tipo de prova? O que isso representa em nossas vidas? A gente sabe que a fornalha é uma prova. A gente sabe que a fornalha é uma representação de prova em nossas vidas. Né? Que a gente está passando por uma prova. Porém, 7 vezes mais, por exemplo, uma fornalha daquela, eu fiz alguns estudos, e uma fornalha ela poderia chegar em média de 500 a 1580 graus Celsius, né? Isso porque eles usavam para derreter o ferro. Então o ferro ele só derrete a partir de 1500 graus Celsius. É o que dá para fazer a fundição do ferro. Então era de 500 a 1500 graus Celsius, né? Que aquela fornalha era aquecida de costume. Isso era o normal da fornalha. Porém, o rei ficou tão irado que ele falou: eu quero que vocês aqueçam 7 vezes mais quente. Então, em torno, a temperatura do sol ela chega a 5.578 graus Celsius, né? Isso é a temperatura do sol. Aquela fornalha, para estar aquecida, né, 7 vezes mais quente, ela deveria ter chegado de 3.000 a 3.500 graus Celsius. Né, é onde a temperatura em média que a fornalha deve ter chegado, mais ou menos. Por que não passou? Porque se chegasse mais ou menos uma fornalha de 5.000 graus Celsius, que não teria como, se chegasse a essa temperatura é como dizer que o sol estaria dentro da Terra. Então a temperatura ali queimaria tudo ao redor. Não teria como esse tipo de coisa acontecer. Mas de 3 a 3.500 graus Celsius, que seria 7 vezes mais quente do que o normal, isso é possível de acontecer. E tem um aspecto que nós devemos observar, é que costumeiramente a gente passa por prova. Só que algumas vezes o diabo se irritará tanto com as nossas vidas que ele nos porá a prova 7 vezes mais, claro, com a permissão de Deus. 7 vezes mais até onde nós aguentaremos, né? Que é até onde o propósito que Deus quer chegar. Então 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente, irmãos, que de maneira que os soldados que amarraram, o rei falou assim: eu quero os homens mais fortes do meu exército, né? Então ele separou os melhores para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então uma coisa que acontece, geralmente a gente está passando por uma pequena luta, a gente já começa a desanimar, mas o inimigo ele não vai deixar de te oprimir, né? Ele não vai deixar de querer fazer você cair. Então algo que nós devemos tomar para nós temos que nos manter na posição, não podemos retroceder. Porque se eles viram que o negócio estava sério demais, como eu disse lá atrás, eles poderiam ter retornado. Não, bora voltar atrás, a gente vai falar para o rei que a gente não quer, que a gente vai se prostrar diante dessa estatueta dele, que não vai dar certo o negócio, que a gente vai acabar morrendo. Eles permaneceram firmes naquilo que eles disseram, né? Olha, foi o que eu falei, foi o que nós falamos, é o que o nosso Deus quer, e nem que nós morramos por amor a Ele, mas nós só adoraremos o nosso Deus. Então uma coisa que nós devemos ter convicção, quando a nossa fé for posta à prova, nós devemos ter convicção que o nosso Deus pode nos livrar em todo tipo de situação. Aquela fornalha aquecida 7 vezes mais quente do que o costume é um exemplo de prova gigantesca para a vida do crente, né? Para a vida daquele que crê em Jesus. A gente sabe que Jesus disse: aquele que crê em mim, ele será salvo. Mas também Jesus diz assim, que ele venceu o mundo, né? Ele disse: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? As aflições desse mundo Jesus venceu, nós também podemos vencer, né? Então ele disse também, Jesus disse na Bíblia, assim está escrito:
as coisas que vocês me veem fazer, vocês farão coisas ainda maiores. Né? Então nós temos que crer na palavra, nós temos que crer naquilo que Jesus estava falando, né? Naquilo que está escrito nessas escrituras sagradas, naquilo que está na Bíblia. Porque se a gente não crê, a gente está tendo uma fé morta. Né? Por exemplo, chega o dia da prova, eu desisto. Chega o dia da prova, eu desisto novamente. Então, é uma fé morta. A fé, ela tem que ter obra, ela tem que ter atitude. Se a fé não tiver atitude, ela não tiver obra, então você tem uma fé morta. Mas como é que eu provo, como é que eu vejo que minha fé está tendo obra? Quando você crê no que vai acontecer e Deus move a sua mão para que aconteça. Mas isso é algo de acordo com a vontade dele, não é mesmo? A gente vai aqui no versículo 21, que diz assim: então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções e os seus chapéus, e as suas vestes foram lançados dentro do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha estava tão quente que chegou a matar até os soldados do rei. Então a gente observa que quando alguém nos oprime, ele é capaz de destruir até a si mesmo para oprimir aquele servo de Deus. Né? Ele é capaz de oprimir, né, aquele que é servo de Deus, ele é capaz de ferir a si mesmo, né, de maneira que até os próprios soldados do rei, né, acabaram se queimando, acabaram morrendo no mesmo instante. A fornalha realmente estava muito quente. Né? No versículo 25 do capítulo 3 diz assim: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho de deuses. Nabucodonosor, o rei, havia acabado de lançar 3 homens na fornalha. O rei havia acabado de lançar 3 homens atados, amarrados na fornalha. E quando ele olha, ele pergunta aos seus soldados: a gente não acabou de lançar na fornalha 3 homens amarrados? E os soldados respondem: sim, a gente acabou de lançar na fornalha 3 homens amarrados. E aí o rei diz assim: porém eu vejo 4 homens soltos andando pelo fogo, dentro do fogo, dentro da fornalha. Então aquilo impressiona o rei. E ele diz assim: e a aparência do 4º homem é semelhante à aparência do filho de deuses, porque Nabucodonosor não conhecia ao Deus de Israel. Então ele fala: é semelhante ao filho de deuses, que naquela época também era conhecido como semideuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Né? Então a gente observa que no versículo 26, o rei Nabucodonosor com seus próprios olhos viu aquilo que o Deus Altíssimo pode fazer. E aí ele disse: não, então se livrou eles, não adianta eu ir contra eles. Eu vou ter que chamar eles para fora. Chamou eles para fora da fornalha e disse, e fez um novo decreto. O rei, ele faz um novo decreto. Ele disse: aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse será lançado na fornalha. Se eu não me engano, deixa eu ver no versículo 29. Diz assim: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo. Né? Então o rei, ele reconheceu que Deus era Deus e que não havia um Deus como o nosso Deus. Né? Ele reconheceu que naquele momento ele não poderia ir contra a vontade de Deus. Deus estava livrando os seus servos. Então ele pede para os servos saírem, pede para Sadraque, Mesaque e Abednego saírem afora, né? E ele fala assim: então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram para fora e ajuntaram as sátrapas. Então ele começa a honrar
aquele que ele havia oprimido, aquelas pessoas que ele estava oprimindo, né? Então Deus ele faz isso, ele te faz passar por uma prova, você passa por opressão, porém no final o nome dele, você é honrado e o nome dele também é glorificado nisso, né? Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram honrados naquilo porque todo o povo viu que eles saíram de lá ilesos, mas o nome de Deus, que era o principal, foi honrado. O nome de Deus foi glorificado naqueles dias e como nos dias de hoje também. Então, irmãos, essa é a palavra, que a nossa fé possa permanecer firme no Senhor Jesus, que a nossa fé possa permanecer forte, porque nós sabemos que nós passamos por lutas, nós passamos por provas, mas para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível. Né? A sua palavra diz, tudo é possível para aquele que crê. Então nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que ter atitude. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos.